Fala, minha rapaziada, pai da batida na área. É o seguinte, hoje mais uma resenha da Kings. Estamos aqui na resenha do pai, então já faz aquele esquema aí, curte, comenta, compartilha, manda para todo mundo, deixa geral aí já ciente que agora você não pode sair daqui do nosso programa, fechou? E estou aqui mais uma vez com o Henry, nosso Léo Dias da Kings. Que isso aqui, cara, realidade, pô. Léo Dias da Kings é complicado. É complicado? Então vai manter o Henry, então Freitas, é isso? Henry Freitas, tá então bom. beleza. Mas vamos que vamos, rapaziada. Nosso programa papum agora, sem muita resenha agora de furada, agora a resenha é séria, a vera. Então nós vamos trazer para vocês hoje muita coisa positiva, coisas negativas, mudanças drásticas aí em alguns times, não é isso, hein? Com certeza. Coisas que mudaram aí bastante durante a semana e... O nosso programa está aqui para poder trazer as análises e as considerações da rodada, como a gente sempre lembra a vocês, tá bom? Então, o que a gente falou no outro programa, provavelmente aqui já está caindo por terra, porque a gente vai analisar essa última rodada, que foi a rodada 5, beleza? Irmão, já vamos começar, mas antes eu quero dar aquela moral para os nossos patrocinadores, para a rapaziada que apoia o nosso projeto, não é isso? Então, primeiramente aí, agradecer ao Grupo Viriato, que é uma empresa, um grupo onde você tem várias empresas aí, contabilidade, assessoria jurídica, contábil, fiscal, tributário, imobiliária, seguros. Então você tem tudo o que você precisa para sua empresa e para sua família dentro de um só grupo empresarial. Fechou? Então já faz o seguinte, roda aí, produção, aquele vídeo fera do Grupo Viriato para vocês conhecerem um pouquinho mais. Todo empresário quer crescer, mas para isso precisa de estrutura, segurança, estratégia e confiança. Você precisa de um imóvel ideal, de benefícios que valorizem a sua equipe, de uma contabilidade sem falhas, de um jurídico parceiro e de uma gestão tributária inteligente que reduza seus custos. O Grupo Viriato oferece tudo isso em um só lugar. Viriato Contabilidade, J.A. Lopes Advogados Associados, Correia e Lopes Consultoria Tributária, Nova Viriato Corretora de Seguros, Viriato Gestão Imobiliária. Há mais de 40 anos, impulsionamos empresas de todos os segmentos, com soluções completas, integração entre os setores e um atendimento próximo, que entende o seu negócio de verdade. Não importa o tamanho da sua empresa, a gente entrega estrutura, economia e performance para você chegar mais longe. Grupo Viriato, a estrutura que seu negócio precisa e a confiança que você merece. E agora também o nosso outro patrocinador, que é a Stop Bulk, pô. Olha o uniforme. O que você achou? Qualidade absurdo, boa. né? Absurdo, né? O uniforme, esquece, né? Tá com a gente em todos os momentos aí das nossas produções de conteúdo. Você quer fechar o seu uniforme, quer fechar o seu material esportivo com o melhor, já segue lá Stop Ball e faça o seu orçamento. E para fechar, a nossa P. Almeida, que é a nossa também fornecedora das nossas roupas aí no dia a dia. Então, se você já quer se vestir, ficar no estilo e tudo mais, já segue muito lá a P. Almeida. Fechou, família? Então, vamos que vamos. Vamos começar agora o nosso programa aí com o primeiro jogo, irmão. Fluxo 2, Nivelados 7. Já primeiro adendo aqui sobre a questão do jogo. Fluxo começou bem, parecia que ia, né? E depois o Nivelados foi lá e taticamente engoliu o time, né? Acordou pro jogo, né, mano? Jogou o que sabe, mas demorou um pouquinho para engrenar. Eu acho que foi interessante esse jogo, porque pela minha análise aqui, até os 13 minutos o Fluxo estava na frente. Tava. Então parecia que ia ser um jogo mais uma vez pro Fluxo, né? E assim, jogando melhor. Uhum. Tava jogando melhor, mas aí o Nivelados veio jogando o que sabe, né? Que é um excelente time. E, enfim, a gente viu o que aconteceu. Eu acho que... Teve uma situação também do Fluxo que é uma parada a se pensar, porque às vezes a gente vê os jogadores jogando na várzea, né? E é uma parada que é importante ressaltar. E na várzea, né, por mais que hoje tenha muita questão da filmagem e tal, muita coisa passa batido, né, mano? No X1 muita coisa passa batido, né? Nem tudo é falta e tal. Sim. Mas, pô, acho que teve um lance ali do Intera que ele deu muito mole, né, mano? No pênalti, que ele deixou o braço, né, e tal. Então, assim, o que você acredita nisso também? Você acha que os caras têm que dar uma reformulada, às vezes, mental para poder, tipo, ir pro jogo que é, pô, transmitido para milhares de pessoas, né, cara? O que a gente vem falando toda semana sobre o entendimento da modalidade, né? Uhum. A partir do momento que você tem a dominância da modalidade,
mesmo que ela não seja o seu foco, né? Talvez seu foco seja um X1, talvez seu foco seja o jogo profissional. A partir do momento que você tem a dominância da modalidade, você consegue diferenciar, sabe? Você não vai botar o braço com tanta força, porque sabe que vai ser falta. Enfim. E eu acho que esse é o diferencial, né, justamente para os jogadores que literalmente são especialistas, né, irmão? Que a gente vai falar um pouquinho mais durante os nossos programas. Que são os jogadores que já vêm, né, atuando na Kings League, estudam a modalidade. Então, acho que esse é um diferencial. Cara, eu achei que o time do Fluxo, depois que se desencontrou na partida, e o Nivelados também, obviamente, se encontrou e fez uma partida tática, na minha visão, incrível, depois que, né, que abriu o primeiro gol no seu marcador. O time do Fluxo ficou muito reclamão, né, cara? Muito chato, né? Extracampo, né, cara? Ficou, cara. Tudo eles queriam falta, pênalti, ou revisão, né? Mas isso daí você pode botar na conta da questão psicológica, né? Acaba desesperando, sabe? Imagina, você fez 13 minutos de jogo, assim, bom, ditando o ritmo do jogo, vendo que o adversário não estava, sabe, na mesma pegada, e aí do nada o adversário liga e desespera, não tem jeito. Isso é verdade. E assim, a gente tem visto os wildcard do Fluxo sendo muito... tendo um rendimento muito bom durante as partidas, sim, mas nessa eles foram mais abaixo, né? Eu acho que a gente esperou bastante e eles não foram tão bem, né? É porque a gente conhece o que eles podem entregar, né? Com certeza. E aí a gente considera baixo por causa disso, porque sabe que o Chaveirinho pode fazer uma partida melhor, o Elber pode fazer uma partida melhor, então assim, a gente conhece, mas assim, é complicado também. É complicado, porque assim, a gente também sabe que nem todos os jogadores vão estar na sua melhor fase todos os jogos. No seu dia, né? Quando a gente sempre relembra isso aqui, né? O objetivo da gente falar dos jogadores é falar da rodada, não é falar do jogador como um todo. Sim. A gente sempre falou desde o início que a gente é muito fã do Chaveirinho, o Chaveirinho é muito brabo. Sim. Então, assim, a gente não tem que falar. Mas é uma realidade, né? O Fluxo foi um pouquinho abaixo nessa questão. Eu acho também, na verdade, eu achei que os draftados poderiam ter ajudado mais. Sim. O wildcard. E isso a gente vai falar mais um pouco, hein, porque teve uma tretinha sobre isso aí. Sim, a gente vai falar um pouquinho aí de um outro presidente. Teve uma situação também, né, que o Marquinhos é um bom jogador do time do Nivelados, perdeu um gol bem decisivo, né, pro time, mas eu acho que não fez falta no final, né, porque a gente vê o Léo Gol chamando a responsabilidade. Eu acho que o Léo Gol é um dos caras mais brabos dessa competição. Com certeza. Na minha visão ali, como um meio atacante, um meio armador, né, por mais que ele comece um pouquinho mais de trás ali, ditando o ritmo, organizando, mas ele é um jogador que chega muito para finalização, né, então acho que ele é mais para um meio armador do que um fixo e tal, né. O que você acredita ali que o Léo Gol possa fazer a melhor posição dele? Assim, inicialmente eu usaria ele como um ala. Um ala, né? Um ala, porque ele tem o bate, né, também. Sim, claro. E ele é muito rápido e habilidoso. Sim, e decisivo, hein, cara? Ele é um cara que ele chama a responsabilidade, mas né? Precisando, ele consegue fazer tranquilamente. Com certeza. O meio ali, né? Ditar o ritmo do jogo. Perfeito. A gente teve também, cara, uma situação que o William não jogou na última rodada antes, né? Rodada anterior. Não jogou. Eu achei que ele fez muita diferença nessa rodada, hein, irmão. Eu acho que o William na composição defensiva... O William é muito do jogo, né, irmão? Como a gente fala, né, mano? Então, assim, eu acho que o William, ele dita um ritmo defensivo muito bom, ele entra na mente dos caras. O William é um jogador de uma marcação muito forte, né? Então, assim, a gente tá falando de um cara que chega firme, chega duro, mas já tá acostumado com essa questão da televisão, então, às vezes, né, sabe a hora de fazer essa parada. Então, eu acho que o William foi um cara primordial no time do Nivelados dessa rodada. É o que a gente chama de bandido da bola. Ele mesmo. Literalmente. Ele é demais, cara. Ele é um pitbull nato, né? Então, assim, eu acho que fez muita diferença mesmo pro jogo do Nivelados. E ele, assim, ele gosta de chegar também como elemento surpresa, dar aquela bicudinha ali. Tanto, inclusive, que um dos gols foi uma falha do Júlio, né? Como a gente falou, não criticando o Júlio mas foi uma falha. O Júlio acabou soltando a bola de um chute dele que ele arriscou ali, né? Que ele tem essa característica. E você viu que, por mais que ele seja um jogador mais de marcação, então ele sempre, enfim, vai ficar ali na defesa, a gente viu muitas vezes o William chegando pro bate e às vezes no ataque mesmo, sabe? Até pelo porte físico dele, ele consegue fazer isso, essa ida e volta, entendeu? Com certeza. Eu acho que um outro destaque também que a gente tem que falar do Nivelados é o Bruninho, né? Fez 2 gols, fez uma partida excelente, coesa, né? E é um draftado, né? Então, assim, é um jogador que
vale a pena a gente dar uma olhada, né? Porque a gente vem falando de outros jogadores também, então acho que Mas se vale você a pena. reparar, o Bruninho vem fazendo uma boa competição. Sim. Tipo, não... É porque não tem como a gente ficar falando de todo mundo aqui, todas as vezes. Mas dificilmente eu vi o Bruninho fazendo uma partida abaixo. Com certeza. Eu acho que ele tá tendo uma sequência de jogos muito bons. Acho que ele está sendo regular na competição, né? Isso, exatamente. Perfeito. Então, assim, a gente tinha falado lá no início também, né, a questão de subestimar o jogo do Dabá, né? Eu acho que, assim, a galera que não acompanhava o futsal ainda não estava 100%, né, com relação ao Dabá. Isso é normal, acontece, a galera quando não conhece e tal. Sim. Mas a gente que já conhece o trabalho dele, tanto como jogador quanto como treinador também, né, como nessa parte dos bastidores, do staff e tal, a gente já sabia que seria um trabalho muito bom. Muito sério também. Muito coeso, né? Muito sério. Uhum. Então, assim, você vê o comprometimento. E isso mostra o comprometimento do time de uma partida que vinha fazendo uma partida abaixo durante 10 minutos. Ou vamos colocar assim, uma partida irregular, né? Vamos colocar assim. E depois, cara, consegue abrir um placar de 7-2, irmão. Sim, então, assim, não é para qualquer um fazer um placar elástico assim com o time do Fluxo que vinha muito bem. Tá vindo numa crescente, né? Pois é, cara. Mas a gente sabia que isso poderia acontecer, né? A partir do momento que desse um mole pro time do Nivelados, que é um bom time. Sim. Não pode relaxar quando está de frente com um time desse. Com certeza. Um jogador também, para a gente fechar esse primeiro jogo, um jogador também que me chamou a atenção foi o Arantes, cara, camisa 47. O Arantes foi muito comprometido taticamente, é muito firme, né? Para fazer aquela composição defensiva, mas também chega como elemento surpresa no ataque. Inclusive, sofreu o pênalti no final do jogo que o Léo Gol fez o gol, acho que, se eu não me engano, foi para fechar a partida. Então, assim, foi um jogador também que dá para a gente dar um destaque legal também para o time do Nivelados, né? Sim, irmão, é o que a gente fala sobre a importância dos jogadores draftados, né? Então, assim... Acho que o Nivelados está tendo isso, né? Está tendo isso talvez como um diferencial. O que você acha? Sim, pode ser. Acho que os drafts eles estão conseguindo entender o que o Dabá precisa, né? E fazendo o que o Dabá tá buscando para o time, né? Exatamente. Show de bola. Agora nós vamos para a segunda partida. Capim 5, Real Elite 3. Temos aqui o time mais frouxo da competição. Foi falado pelo Casimiro. Então, assim, a gente tem um respaldo jurídico aí, vamos colocar assim. Cara, eu não acho que seja frouxo. Pô, mas parece time de playboy, né, mano? Sabe aquele time que não bota o pé? Uhum. É complicado. E olha que a gente tem um dos defensores mais importantes da liga, né, mano? Que é o El. E eu acho que, assim... a gente está falando como um time, né? Como o El em si, a gente não tem o que falar com essa parte defensiva, com essa parte, né, de tática também. Eu acredito que ele seja um excelente... Acredito não. Eu tenho certeza que ele é um excelente jogador, tanto que foi destaque nacional. Sim. Mas assim, eu acho que o time como um todo, né, falta aquele pezinho, né? Falta aquela firmeza. Gana, mano. Talvez exatamente aquela gana, aquele gás a mais, não sei, mano, o que acontece. Porque assim... É o que todo mundo fala. O time hipotético do Real Elite, é como chamam. O time hipotético do Real Elite é um fenômeno, pô. Sim, pô. A gente já vinha falando do time do Real Elite. Tipo, o time hipotético do Real Elite seria para mim um top 3, top 5. Entendeu? Mas não sei o que acontece, cara. E com todo respeito, na minha opinião, o Juninho fez muita falta. Pô, eu ia falar justamente isso um pouquinho mais para frente, né? Porque eu ia falar mais na parte do resultado final, mas eu concordo plenamente. Eu acho que o Juninho fez muita falta nessa partida. O Juninho fez muita falta, cara. Ele é muito bom, muito habilidoso. Ele vai dentro toda hora. E assim, com todo o respeito do mundo ao Davi, o Davi para mim é um craque de bola. Mas o Real Elite não vai conseguir só depender dele. Sabe? Ele é um craque. Enfim, o Real Elite depende do Davi. Só que não dá para jogar tudo nas costas do moleque, sabe? Ele precisa de ajuda, ele precisa de apoio. Tanto que nessa partida ele foi muito bem marcado, né? GB. Isso que eu ia falar agora, o GB fez uma excelente marcação com ele, né? E o time em todo... Mas a gente cantou a pedra. A gente avisou, né? Pode crer. A gente avisou. O Henry falou semana passada que se marcar o Davi da forma correta, pode acabar eliminando um potencial de ataque absurdo do Real Elite. Exato. Né? Não vou dizer para você que ele
não vai conseguir jogar, porque ele é um craque e a gente não pode dar espaço. Mas tem que eliminar o espaço dos diferentes. Pô. Ele é um diferente, então assim, tem que eliminar espaço, tem que ter dobra de marcação, não pode deixar ele pensar. Davi encostou na bola, tem que ter 2, 3 em cima dele, já anulando qualquer coisa que ele vá pensar para fazer. Então assim, a gente cantou, né? A gente cantou essa pedra. Isso é verdade. O time do Capim, ele começou com o Neto, né? Já no X1, então foi a contratação como wildcard nova dessa rodada. Gostei muito do Neto. E muito bom jogador, a gente vai falar já dele, mas nessa formulação tática, eu acho que o Capim ainda precisa de mais um jogador ou de formular um pouquinho melhor essa ordem de jogadores entrando. Por exemplo, ele começou com o Neto, depois o GB, depois o Negão. Sou fã brabo do GB, tá? Brabo. Mas eu acredito que no X1 e no X2, eu já falo isso já tem 2, 3 semanas, no X1, no X2 e no X3 pelo menos, eu acredito que sejam outros jogadores ideais para o time do Capim. Por exemplo, entrou o Neto. Eu acho que o segundo a entrar teria que ser o Brinquinho. Por que o Brinquinho entrou só como quarta escolha no X4? Não faz sentido. Então você vê que talvez o Capim ainda não tenha um padrão de jogo definido. Porque o Brinquinho vinha sendo X1. Sim. Aí contratou o Neto, aí o Neto entra como X1 e o Brinquinho só entra no X4. Ficou meio estranho isso, não ficou? No X2 eu até entendi o porquê. Querendo ou não, o GB é o melhor passador do Capim. Isso daí é um fato. E marcador também, né? Marcador também, um marcador excelente. Então, no X2 eu até entendi, mas eu esperava que entrasse o Brinquinho no X3. Sim, e entrou o Negão. Entrou o Negão, que assim, é um excelente jogador também, só que tem um porte físico, assim, bem, né? Ele é bem forte. Não acredito que seria a escolha ideal para um X3. Então, entendeu? tu concorda comigo que ainda essa parte tática do Capim ainda está meio irregular, né? Falta definição de proposta. Perfeito. Ou talvez a proposta está definida e está errada, ou falta essa definição de proposta, entendeu? Legal. Gostei dessa definição de proposta. E aí o Real Elite ele começa com Davi, Bueno e Well, né? Que a gente já falou, né? Da qualidade dos três. Sim. Mas eu acredito que o time do Real Elite, né, como você falou, depende muito do Davi, né, e tal, e aí acaba que não consegue propor bem o seu jogo. E eu acho que tem sofrido muito, né, com essa questão da parte defensiva. Mas eu acho que nesse jogo, inclusive, mesmo dependendo muito do Davi, o Real Elite foi pouquíssimo perigoso. Tentou finalizar, Sim. tentou. Aí não é a questão da tentativa. A tentativa sempre tem. Mas, irmão, se você parar para analisar, o Real Elite em si, ele não cria muitas coisas. Os diferentes criam coisas. Davi cria oportunidades para ele matar o jogo, fazer 4 gols numa partida. O El cria uma oportunidade de achar um passe, que é um excelente passador. Ele gosta de finalizar mas também. Mas tem o bate também, eu ia falar isso agora. O Juninho, ele cria as oportunidades dele, mas você falar para mim que o Real Elite é um time que cria e chega toda hora, desculpa, não é. Entendeu? Mas tem jogadores diferentes que criam as oportunidades para si, entendeu? E para o time, consequentemente. Eu acho que isso realmente é predominante, né? Como a gente falou aqui, eu acho que o time do Real Elite precisa ser um pouco mais perigoso, né? Mas a gente sempre falou isso no papel, e isso é uma concordância geral. O time né? hipotético. No papel, o time do Real Elite é um time muito bom, foi muito bem montado, né? A gente até ficou nessa surpresa, por quê? Porque o time do Real Elite, ele foi o 10º do draft, né? Então, assim, ficou muito nessa dúvida, né? Será que eles vão conseguir montar um time bom por ser o último da escolha? E, na minha visão, montaram um bom time. Mas foi o que eu te falei quando a gente conversou sobre isso. A pessoa que fica em 10º ou a pessoa que fica em primeiro, ela tem chance de escolher 2 de cada vez. Então, ela é uma certa vantagem, entendeu? Na minha opinião, não é vantagem você começar escolhendo ali no draft 5º, 6º, 4º, assim, porque demora muito chegar a sua vez. Mas 10º você escolhe o último e você escolhe o primeiro. Da segunda leva, né? Da segunda leva. Tipo, da primeira leva você é o último, só que da segunda leva você é o primeiro. Então, assim, teoricamente você escolhe 2 de cada vez. Então, eu acho que conseguiu montar um bom time por causa disso.
Porém, é o que a gente falou, cara, precisa de um gás a mais, precisa de um up a mais. E, cara, eu concordo plenamente com o que o estagiário falou. A molecada, né, a galera que está jogando, os draftados em si, até alguns wildcard, eles precisam sair da zona de conforto e ficar bolado porque os outros estão chamando eles de ruim. E, na minha opinião, eles não são ruins. Não são ruins. Eu acho que nenhum draftado é ruim. É uma palavra muito forte. Ruim, muito forte. Mas é uma parada que é interessante isso realmente que o estagiário falou, porque, cara, você tem que ficar indignado. Ele usou essa palavra. Você tem que ficar indignado que tem gente lá fora te chamando de ruim, porque Exato. você fez, entre aspas, né, por merecer pra estar aí. Sim. Então, se você não tá fazendo agora durante a competição, mano, tu tem que rever alguma coisa. E outra, quando você vai jogar um campeonato, todo mundo ali é da bola, isso é fato, todo mundo ali joga. Quando você vai jogar um campeonato, seja na favela, seja no bairro, seja em qualquer lugar, você vai ter 3, 4 pessoas ali, 100 pessoas ali no teu ouvido, ou seja, já é uma pressão. Imagina um campeonato que você tem 400 mil pessoas te assistindo, ou seja, são 400 mil pessoas tendo uma opinião sobre o que tu apresenta. Então, assim, primeiro, você tem que carregar essa responsabilidade. E segundo, isso não pode ser um fardo, isso não pode ser um peso. Isso tem que ser motivo de alegria, te motivar. Caraca, eu estou sendo assistido por 400 mil pessoas, então eu vou fazer valer o porquê eu estou aqui. Porque, com todo respeito, alguns jogadores que estão ali, desculpa, não tá dando o devido valor que é jogar Kings League. E assim, como a gente falou, eu acho que a questão de ser ruim é uma palavra muito forte. Muito forte. Mas muito forte. cabe dizer, sim, que isso foi uma escolha da competição. Os draftados que foram, né, para os tryouts, né, foi uma escolha da competição, não foi uma escolha, né, da gente, assim, não é a gente que decide. Ou dos times. Ou dos times, entendeu? Então, os drafts é da competição, a competição foi lá, escolheu dentro das pessoas que se inscreveram e foram para lá. Então, por exemplo, na próxima oportunidade eu posso me inscrever, o Henry pode se inscrever e a gente pode ser chamado para ir lá para o tryout e arriscar a nossa oportunidade. Eu acho que eu mereço ser wildcard, sendo bem sincero, entendeu? Eu acho que assim, a minha quantidade de gols é muito acima da média. São 1.800 e quê? 45 gols. É muita gol, coisa. Mano. É muito gol, mano. Não tem como, irmão. Então, assim, eu acredito não, tenho certeza que se eu for um wildcard de qualquer time ali, os bancos, né? Lelete, esquece, tá? Lelete, um abraço para você, valeu? Então, assim, tá MVP da competição, é porque eu não tô, tá bom? Se eu tiver, esquece. Mano, às vezes a gente conversa sobre isso, até no Twitter mesmo, ou nas lives que eu faço. Eu dou minha opinião, mano. Eu acho que eu seria um bom draftado. Eu também acho que daria pra gente jogar ali, estar no meio, né? A questão é tá no bolo, exato. Tá no bolo. Né? Eu não tenho essa vaidade, nem essa marra que algumas pessoas da internet têm de falar que eu seria um wildcard, que não sei o quê. Não. Vejo muita gente na minha frente, em questão de bola mesmo, joga muito, tem muita gente na frente. Até para proposta da Kings League. Às vezes a pessoa não rende tanto no futsal, só que ela é um especialista de X1. Serve para Kings League. Entendeu? Isso é muito interessante de falar. Cara, voltando assim para a gente finalizar o jogo. Gostei muito do Neto Show. Neto Show, para mim, foi o grande destaque da partida, até porque... Não sentiu a competição. Eu ia falar justamente isso, porque a gente vem falando que é natural os jogadores sentirem a competição, né? Que a gente vai falar de outros jogadores também que entraram essa semana. Mas foi um jogador que se destacou muito, que fez um gol, deu uma bola na trave, uma assistência e foi muito bem para o sistema inteiro do Capim. Buscando jogo, marcou, achando passes e tal. Então, para mim, foi o grande destaque do Capim por essa situação. Como destaque do Capim de quem já vem jogando, na minha visão, o pessoal deu muita moral pro Negão, que eu acho sim, que fez uma partida de oportunismo, não acho que fez uma partida excepcional. De criação também. De criação, eu acho que não, eu acho que a gente ainda precisa ver um prime talvez do Negão, que eu particularmente não o conhecia muito antes, já vi um jogo ou outro, mas não há nada absurdo de ficar acompanhando como outros jogadores, mas eu acho que pelo fato dele ser uma das
dos principais do time. Eu acho que ainda podemos ver talvez como a gente falou, a questão do X3, do X2, quando ele entra, a gente espera que ele vá dentro. Eu não vejo isso, eu vejo um jogador um pouco mais político. Toca muito de lado, entendeu? Não é a característica dele, né, também. Ele, com todo respeito ao Negão, que eu acho um bom jogador, mas no meu time ele não entraria no escalonado. Entraria já na composição completa, talvez né? no 6x6, 5x5. Então, assim, imagino, até o X3... O Negão, na minha opinião, não entraria. Não por ele ser um mau jogador, mas é porque o jogo não pede o Negão. Eu acho que no Capim, hoje, com o time que o Capim tem, porque eu acho que o Neto Show fez uma excelente, né, composição ali. Eu acho que seria Neto Show, Brinquinho e GB. Porque que o Capim tem, com certeza. Entendeu? A minha e agora vem o Igor Canindé. E agora esquece. O Igor é um jogador de muita parte ofensiva, de muito mano a mano. É um jogador que não peida pra ninguém. É desse tamaninho, magrinho. É um craque. Mas, irmão, o que o cara dribla é brincadeira. E eu acho que vai ser um grande showman pra Kings League, hein? Eu acho que vai ser um showman top pra Kings League. Tem um showman top pra indicar hoje. Vamos que vamos. Lá, já a gente vai falar sobre os nossos 3 wildcards. Falamos do GB, falamos do Negão. Cara, o Real Elite trouxe o João Vitor, né? Acho que ele fez uma partida, na minha visão, é uma opinião minha, de tentativas, tá? Foi um jogador que tentou muitas vezes, mas eu acho que ele errou muito mais do que acertou nas tentativas, né? Mau jogador? Não, a gente não está falando isso. Mas eu acho que ele tentou bastante e errou bastante, entendeu? Mas fez um gol, né? Então foi importante para a equipe, sim. Acho que no caso dele, ele sentiu a Kings League. Entendeu? Acho que não estava tão acostumado. É um jogador que vem do futsal, pega um campo muito grande, né? Para o jogo curto, né? Então, assim, eu acho que ele sentiu um pouquinho isso e fez algumas escolhas não muito boas durante a partida, mas longe de falar que é um mau jogador, tá? Bem longe disso. Como é que eu não lembro agora. Como é que o Real Elite entrou no escalonado? Entrou com... Inicialmente foi Davi, Bueno e o El. Foram os 3 primeiros. Na minha visão já está errado aí. Já começa errado. Porque se você tem um jogador que ele é um jogador profissional de futsal... E que gosta do mano. O escalonado no futsal, gente... futsal é escalonado. Futsal é superioridade numérica. Entendeu? Futsal é sempre 2-1, 3-2, a todo momento, a todo instante. Então, na minha opinião, não quero ser melhor nem pior do que ninguém, mas na minha opinião, teria que já de cara Davi e aí logo depois ele, porque é uma pessoa que é especialista no escalonado. E ele tem uma... Eu vi alguns vídeos do João Vitor que eu não acompanhava, sendo sincero. Vi alguns vídeos dele. Ele tem uma fingida do bate, né? Que ele dá aquela travada muito positiva. E ele tentou fazer umas 3 ou 4 vezes no jogo. Ele é do e você viu Erechim, que funciona. Né? Eu acho que era. Erechim, já jogou no Cruzeiro e tal. Tem uma história legal no futsal, entendeu? Então, assim, é um jogador bom, cara. E eu acho que, assim... só que foi o que você falou. Acho que talvez tenha usado um pouquinho no momento errado. Talvez o que a gente falou sobre falha de definição de proposta. E aí, quando você usa um jogador que pode ser muito bom para tal situação no momento errado... O cara erra 1, 2, 3 vezes, que eu acho que foi o que aconteceu com ele, ele perde a confiança. Com certeza. Ele errou umas 2 ou 3 bolas ali, que a gente falava assim, cara, para o wildcard não era para ele ter errado. Não criticando como pessoa, novamente, errou, fez uma escolha errada, teve um tapa que ele deu que ele nem conseguiu pegar a bola saiu pela lateral, um negócio assim. Cara, e quando a gente foi ver, ele tava sem confiança. Ele ficou na confiança dele, faltando 10 minutos para acabar o jogo. Que ele tava indo em todas, que ele fez o gol, que ele tá ligado. Então ali foi quando a gente começou a ver o João Vitor numa forma melhor. Foi a hora que começou a bater o desespero. Com certeza, com certeza. Aí joga no João Vitor, deixa ele lá. Sim. Então, assim, eu acho que realmente teve essa situação. A gente teve uma partida muito boa também do Barata, cara. Barata, eu acho que foi a melhor partida do Barata, se eu não me engano. Pelo Capim. Possivelmente foi, acho que foi a melhor ou talvez a top 2 aí do Barata. Eu acho que foi um destaque muito grande. Fez merecer o wildcard. Isso aí. Goleiro, né? Eu acho que o time do Capim como um todo foi muito bom. Talvez também com a parte do Real Elite ter ficado um pouquinho mais abaixo também. Isso pode ter influenciado. Cara, a gente teve uma parada que a gente falou na outra rodada, né? Um elogio ao Henry Japa. Né? Cara, eu fiquei muito triste do gol dele ter sido anulado, cara. Irmão, e ele ainda teve que sair, mano. Ele ainda teve que sair. Que golaço. Golaço, irmão.
deu aquela cortadinha que é a característica dele, finalizou de direita, que não é a perna boa. É o que eu te falei, mas o marcador em si, ele não tem muito o que fazer. Tu não vai esperar que uma pessoa que não tem o costume de bater com a direita, ou enfim, ou ao contrário, puxe para a perna ruim e vai chutar. Então, assim, muita felicidade na batida do Henry Japa. Fiquei muito chateado que ele não fez o gol. Se fosse eu, eu não ia deixar o juiz tirar esse gol meu, não. Ia estar no meu scout lá no Instagram. Ia ser o 1846 gols, tá? Eu ia botar no meu DVD, pô. Porque a jogada foi completa. Só foi definido depois, né? Mas aí, irmão, depois, ninguém tá sabendo de nada. Não, mas porque ele foi meio burro, porque o take tá lá no Instagram, tá lá no YouTube. Ele pode fazer o take lá e postar, galera, fiz o gol e é isso. Foi anulado só depois. Depois, mas o goleiro tava ali, o marcador tava ali. Ninguém desistiu antes, a jogada foi concluída. Não, mas o take, Henry Japa, o take existe. Use o take, por favor. Eu vou comentar e vou botar lá, craque, muito brabo. E a gente já tinha falado, né, pra fechar então no caso, mas a gente já tinha falado a falta que o Juninho Antunes fez. Sim. E também um adendo do seguinte, não tem como. Alan Estagiário é o melhor pênalti presidente da Liga. Não, bizarro. Não tem como. É o 0-1 do pênalti. É o melhor do pênalti na Kings League Brasil. Eu acho que, e inclusive, pode-se dizer numa Kings League Mundial. A gente não tem acompanhado as outras, né? Mas assim, muitos presidentes são streamers, não são jogadores, né? Eu acompanho, mas assim, não tem igual. Como presidente mesmo, assim, que não... Que a gente... mas o Kelvin é presidente, mas o Kelvin é jogador. O Kelvin é jogador. A gente tá falando como presidente streamer. Isso aí. Que a função dele não é jogar bola. Alan joga bola bem? Muito bem. Só que ele na Kings League não é jogador. O Kelvin é jogador na Kings League, né? Então são coisas diferentes. Só queria fazer uma observação sobre esse jogo pra gente fechar. Você viu o vídeo de bastidor do GB? Pô, absurdo. Eu compartilhei, pô. Absurdo, pô. Loucura. Aí o que a gente fala da questão do extracampo e do dentro de campo. Cara, o extracampo faz diferença. Você ouve uma pregação daquela ali, que é praticamente uma pregação, né, mano? Sim. Chega a arrepiar, mano. Tô arrepiado aqui. Chega a arrepiar. Então você olha, irmão, você vê o teu líder, o teu capitão, ou no caso do GB, que nem sempre é capitão do time, mas não é capitão na faixa. Mas é um dos capitães, é um líder do time. Falando daquele jeito pra você, irmão, é absurdo, pô. Motivar, pô. Entendeu? Mas aí é o que eu falo. Ele, na minha opinião, ele dá o devido valor porque ele tá ali. Perfeito, eu concordo plenamente. Ele sabe o que ele passou e a oportunidade que ele tá tendo pra ele estar na Kings League e estar merecendo o que ele tá merecendo. Porque quando a gente falou... A gente, nos nossos bastidores, e eu falei isso antes também, para mim foi um pecado o GB não ter sido escolhido por determinadas pessoas, para não gerar treta, vou ficar na minha, mas e ter demorado um pouquinho ainda ali para ser escolhido, tá ligado? Eu acho que ele foi um pouco, talvez... menosprezado, talvez na primeira, na primeira leva ali, entendeu? Até porque não era a primeira passagem dele na Kings. Com certeza, isso faz muita diferença. Não era a primeira aparição dele na Kings. Pô, ele jogou a Kings League, jogou a Desimpedidos. Jogou Desimpedidos, se eu não me engano, também. Então, assim, já vinha tendo uma experiência na modalidade muito grande. A galera já conhecia, já sabia o que ele poderia dar. E aí vieram deram prioridade para outros jogadores que, na minha visão, poderiam ter ficado na segunda ou terceira escolha, entendeu? Certeza. Mas faz parte, acontece, cada um, né? Mas aí a gente deu aquela avisada antes, hein, rapaz? A gente deu aquela avisada. Vamos lá. Agora, Desimpedidos 6, Loud 3. Mais uma partida abaixo da Loud. A Loud, inclusive, que fez uma mudança drástica, tirou os 3 wildcards, literalmente desligou os 3 wildcards, né? Que vinha tendo, que foi o Gão, o Rafa Neguinho e o Iago Soares. Pelo que eu entendi, eles não vão fazer mais parte da lista deles, né, de wildcard, né? Não vão mais jogar pela Loud, né, nesse primeiro split. Mas, assim, desligaram ontem, só pra... isso aí, né? Desligaram ontem. Como a gente vai por rodada, Isso aí, verdade, bem lembrado. Desligaram ontem. Vamos colocar assim, culpa dos 3? Obviamente que não. Mas, com todo respeito, são meus parceiros, né? São amigos mesmo, pessoas que, né, que a gente trabalha junto, mas acredito sim que poderia ter um rendimento melhor também, né? Isso é uma realidade, né? Poderia ter tido, talvez, né? O Rafa poderia ter tido números melhores,
Tava lesionado, tava numa volta, beleza, mas aí, né, a torcida, o time, não é o que a torcida e o time esperam, né? Porque querendo ou não, acontece, né? ou não, em relação à torcida, engajamento, essas coisas assim, a Loud é top 1, né, mano? Isso é verdade, hein? Então, Bem assim, lembrado. Então, assim, querendo ou não, talvez seja o maior fardo dentro da liga. Em relação a jogo. Talvez seja o time que é mais pesado de se jogar. Por quê? Porque tem uma torcida imensa, tem uma história vencedora dentro do e-games, né? Então, assim, tem uma torcida imensa. Inclusive, o Chris Guedes deu uma declaração com relação à rivalidade, né? Que ele falou, dentro da Kings League Futebol, essa rivalidade entre FURIA e G3X, por serem os dois maiores times, né, e mais experiência, isso existe. Sim. Mas se a gente for falar de time por time, é FURIA e Loud. Não é a FURIA e G3X. Porque a FURIA e a Loud, né, já disputam nos e-games e nas outras modalidades e são excelentes times já de muito tempo. Né? Exatamente. Mas o que eu quero dizer com isso é que talvez seja o time mais complicado de se jogar. Pressão lá em cima, a pressão, né? Fazendo uma observação, assim, um adendo ao futebol tradicional. A pressão que você tem jogando, sei lá, com todo respeito a qualquer um, mas jogando 15 de Piracicaba e jogando num Flamengo, num Vasco da vida, é totalmente diferente. Óbvio que se você não entregar no 15 de Piracicaba, você vai ser cobrado. Só que se você não entregar no Flamengo, no Vasco, irmão, o vagabundo bate na tua porta. Isso é verdade. Perfeita análise. Porque, assim, a gente está falando de um time que tem uma torcida já muito grande, de outras situações. Então, uma torcida super engajada também. E isso também conta bastante, né? Então, assim, eu acho que isso foi um fator que pressionou a saída dos três. Isso daí, com certeza, pressionou. Sim. A gente teve ali, vamos lá para a gente falar um pouquinho sobre o jogo. A gente teve as duas wildcards novas da Loud começando o jogo, Drop e Filipinho, já no X1, então já vieram já com uma responsabilidade grande. E aí começou Vitão e o Jonathan, que também são os dois especialistas do X1, e é o Batman. Batman contra Coringa. O Jonathan fez um golaço na competição, no jogo, né? Aí, Batman e Coringa, filho. Olha o Coringa aqui. Batman e Coringa, esquece. Então, assim, o Jonathan é muito bom no X1, né, irmão? Ele é. Só que aí ele pegou um cara que ele não tava pegou um cara que é especialista em X1. Que ele não estava acostumado a ter nos outros jogos. Uhum. Que foi o Drop, que também é especialista no X1. E eu acho que o Drop veio para ficar, hein? Irmão, ficou. E eu acho que se a Loud não segurar no próximo split, ele pode ir para uma outra. Então, irmão, eu achei que ele jogou muito, mas em contrapartida, eu achei que a Loud não usou a principal característica do Maia. Isso é verdade. Tanto que deixou para o final do jogo e acabou queimando até essa situação, né? Não queimando o jogador, porque a gente sabe do potencial dele, não vai se queimar por causa de uma situação. Mas queimou a situação, porque, por exemplo, você fica o jogo todo não explorando a melhor característica do teu wildcard, que a gente falou antes. O diferencial do Maia, apesar de defender muito, mas é o melhor goleiro com os pés. Sim. Então você tem que usar a arma que você tem. O Maurição já conhece o Maia de muito tempo. Então, eu acho que poderia talvez ter explorado um pouquinho mais esse jogo do Maia. Só que também a gente tem uma questão que não teve tempo para treinar, né, mano? Então, assim, tem essas duas situações, né? O que você acha? Mano, ele teve 2 dias de treino só. Mas, assim, e um foi rachão, né? Pelo que a gente viu, foi rachão, né? Cara, é complicado, mano. Mas eu achei que foi isso. Eu achei que não utilizaram a principal característica do Maia, mas... Falando agora do Drop, mano, absurdo o que ele fez, entendeu? Cara, às vezes, né, nem pela qualidade técnica em si que os jogadores entregam. É porque muitas pessoas não conseguem enxergar isso. Eu acho o mental do Drop muito diferencial. O mental e a raça que ele coloca, irmão, qualquer um pode colocar. Às vezes, é o que a gente fala do Real Elite, às vezes é o que falta. Eu não tô pedindo para que o jogador X do Real Elite seja o Neymar. Eu não quero que ele seja o Neymar, porque eu sei que ele não vai conseguir ser o Neymar. Mas eu quero que ele me entregue o mínimo. O que é o mínimo? O mínimo? Mano, dá a vida ali, por favor. Dá a vida, dá carrinho de cabeça. Passou por você, tu vai tomar falta. Mano, com todo respeito, quebra a perna dele. Óbvio, não estou falando para quebrar, mas como a gente... Sim, nos bastidores a gente fala, né? Nos bastidores, assim, da bola, assim, que a gente fala...
Pega ele, mano. Deixa um braço, segura, puxa a camisa. O Lelete falou isso, né? Se vier a minha mãe, eu vou bater nela, Não né? Então, assim, é uma analogia, não é uma parada pra fazer literalmente, a né? gente não quer que eles saiam na porrada. Óbvio que não, a gente quer jogo. Mas assim, caso irmão, faz alguma coisa. A gente os times da Kings League, eles têm que entender que um erro é fatal. Um erro é fatal. Um jogo que tá 1-0, tu bota um 2-0, aí daqui a pouco o presidente chama o pênalti. Irmão, um jogo que tava 1-0, por causa de um mole, tá 3. Por causa de um mole, tá 3-0. Então, assim, é inacreditável o que acontece. Eu acho que isso realmente faz muita diferença para os times, né? Eu acho que os times que são mais comprometidos, que é o caso até do Nivelados, como a gente falou antes, né? Acabam se destacando como um todo, né? Não só por um jogador. E aí entra o diferencial do jogador, né? Que é, por exemplo, do Nivelados, que é o Léo Gol, né? Que tem se destacado porque o todo também tem contribuído. Sim. O Jonathan fez um golaço indefensável na gaveta. Não tinha nem o que falar. Ali não podia botar o Filipinho com o Luan Teles, com o Rocha, com o Esaú. Poderia botar qualquer goleiro ali que não ia pegar o gol do Batman. É absurdo. Foi na gaveta. Mas eu acho que assim... Laude no início do jogo muito nervosa, chutando muitas vezes e muitas vezes para fora. Sim. Muito... Não é displicente porque eles tentaram, não é essa palavra, muito mal assim, da parte técnica mesmo, né? Daquele capricho final, naquela situação final ali, da finalização final, do passe final. E aí acabou tendo que contar muito com a situação do drop, né? Do individual do drop. Uhum. Mas já o Desimpedidos, irmão, eu gostei muito da partida dos Desimpedidos. M10 porque, Prime? Irmão, M10 Prime. Irmão, time aqui, ó, cadenciando o jogo, esperando o melhor momento. Teve as melhores oportunidades sem pressa. Sim. Isso eu acho que foi o diferencial do Desimpedidos. Uma coisa que eu analisei, que muitas vezes o Desimpedidos, ele criava muitas coisas, mas criava muito pelo erro dos outros. O que o Desimpedidos bateu de bola, batendo bola, esperando a melhor oportunidade, e bate bola. Não dá agora? Bate bola de novo. Vamos ter calma, vamos ter paciência, vamos sair na melhor oportunidade. Eu acho que isso foi crucial para a partida do Desimpedidos. Não teve pressa, teve coragem de jogar. Então fica aqui o meu parabenizar, né, o trabalho do Fumaça. Fumaça, né? Verdade. Fez um excelente trabalho. Absurdo também. Teve uma jogada, para complementar o que você falou, que a gente tá falando dessa questão da paciência, que foi o gol do Gustavinho. Se você analisar a jogada como um todo... A pisada do Marcelinho para Não, mas não foi só isso, não. O Bolt toca uma vez para um lado, toca uma vez para o outro, toca uma vez para o lado, toca uma vez para o outro. Aí a paciência que a gente está falando, a cadência. Vamos esperar o momento certo, Ele acha a bola no Marcelinho, o Guilherme faz a ultrapassagem, o Marcelinho faz a jogadinha de futsal, deixa o calcanhar com a sobreposição ali, com a ultrapassagem do jogador. Ele faz uma de César ali, não faz? Faz o quê? Ele faz uma de César ali, não faz? Entendeu? Aí o Gustavinho vem no segundo pau e o Guilherme acha certinho o Gustavinho no segundo pau. Cara, você vê que foi literalmente o retrato do jogo dos Desimpedidos no jogo. Paciência, tranquilidade, vamos esperar o momento certo, galera, vamos esperar o momento certo. Então, assim, muita gente tem menosprezado o jogo do Desimpedidos, como você falou, pela questão de tipo, tá esperando muito só o erro do... Cara, e eu acho que nesse jogo contra a Loud, independente da situação que vive a Loud, né, o Desimpedidos impôs o jogo e manteve o seu padrão do início ao fim. Paciência, cadência, tranquilidade. E aí um destaque legal para o Bolt, né, que tem sido um jogador muito importante para o time porque é um jogador defensivo, mas que, né, costuma cadenciar esse jogo. É um jogador de cadência, né? Eu achei um jogo muito inteligente do Thor também. Assim, como um todo. Eu achei que na hora de definir jogada... escolheu as melhores opções. Eu acho que só falta talvez um pouquinho mais de confiança. Eu acho que em alguns momentos eu acho que o Thor poderia ter feito gol. Ele teve um gol que ele perdeu de cara. Eu acho que assim, talvez seja, como eu falei, talvez seja a confiança, né? Talvez de ter mudado de time, né, e tal, talvez isso conte um pouquinho. Mas eu acho que é um jogador que dá para render sim bem, o passe, entendeu? que ele deu pro Marcelinho foi inteligentíssimo. Com certeza, isso é verdade. Isso daí não tem o que falar. Eu acho que é só uma questão de adaptação mesmo, né? De ir se adaptando cada vez mais. A gente teve o gol também do Guilherme do shootout contra o Filipinho, irmão. Que gol no cantinho, né? Tipo assim, tranquilidade, soltou a bola ali devagarinho. O Filipinho veio, ele
Irmão, qualidade, tá? O Guilherme que já é um jogador do futsal, já vem jogando a modalidade, já é um jogador que eu já vi já, né, nas competições que eu já participei, fazendo essa parte de mídias. Então, assim, é um excelente jogador, hein, cara? Eu acho que tá sendo uma boa composição ali. Sim. Ele, Bolt na parte defensiva, o Marcelinho ali, né, nessa ala que fica fazendo a transição da defesa pro ataque. Eu acho que o Desimpedidos tá evoluindo cada vez mais na competição, hein, cara? Com certeza. Mas é aquele negócio, né? A Loud hoje a Loud está muito nessa questão de ser falada negativamente, tanto para a parte de campo quanto para a parte extra-campo, né? Eu acho que o Renato Vicente fez uma declaração complicada na outra vez e tal, até falou um pouquinho, né? Meio que de uma forma mais tranquila agora nessa vez, mas você vê que o extra-campo hoje em dia da Loud não tá tão legal, porque a Loud, a gente já tinha falado, começou muito bem, né? Teve a primeira vitória, então já falou assim, né? Já criou-se aquela expectativa. Com certeza. E agora tá só numa decadência, né, cara? Eu acho que tá, na real, por mais que a gente tenha tido uma boa atuação do Drop individualmente, mas eu acho que tá numa decadência o time da Loud, cara. A Loud que fechou com 2 wildcards novas agora, né? Verdade, isso aí. O homem soltou furo. O que o homem libera o furo, lá ele, primeiramente, o que o homem libera o furo é brincadeira, pô. Por isso que não é à toa que ele é o Léo Dias da King League, pô. E aí, quem são os 2 novos wildcards da Loud? Lucas Caroço e Mateuzinho. Tá. Aí o que eu te pergunto. Drop, Caroço, Mateuzinho e Filipinho. Quem vão ser os 3 a jogar? Ainda tem o Esaú, né? Ainda tem o Esaú. Como é que tá a situação dele, já sabe? Então, na minha opinião, eles vão pro jogo com os 2 que contrataram e com o Drop. E o Filipinho vai ter que esperar essa rodada. Eu acho que vai pro gol. Quem vai pro gol é o Cauá. Isso aí. Então, assim, eu acho que o time da... Que, por sinal, quando jogou nessa partida agora, pegou muito. Fez umas 2, 3 defesas incríveis, mas tá? Ele é um bom goleiro, cara. Goleiro. Ele não é ruim. Não tem o diferencial do pé, sim, mas a gente já tinha falado isso sobre a Kings League. Sim. Ou você usa ou você não usa, irmão. Não inventa a moda. Exato. Por exemplo, como a gente falou na primeira resenha da Kings, sobre a situação que criticaram o Rocha. Irmão, não é característica do cara, não usa, irmão. Rocha que a galera fala muito dele, menospreza muito o Rocha, mas foi pra Copa Sul agora e ganhou o melhor goleiro. Então, foi assim, melhor. Então, calma aí, tá todo mundo errado, só vocês da Kings League estão certos. Só vocês da torcida, né? A torcida da Kings que eu digo, né? A galera que tá torcendo pra Kings League. Então, assim, a gente não pode menosprezar o Rocha assim, pelo amor de Deus, é um excelente goleiro. Só que é o que a gente falou. Se teu goleiro tem um pé bom, você coloca ele no jogo. Se não tiver, irmão, sai o goleiro, bota um de linha. Faz a troca. Sabe, às vezes vai na agonia de querer atacar. Irmão, não, vai na melhor oportunidade, troca o goleiro, faz um 2-1. E aí entra o que a gente já vem falando de um bom tempo, né? O diferencial que o Desimpedidos tem na questão dos goleiros, né? Porque você tem o Vitão, que é especialista no X1 na modalidade, mas assim, independente, é um excelente goleiro, mas é um especialista nessa situação. Sim. Por mais que tenha pego o Drop, né? Aí a gente tá falando também de 2 caras muito bons. Sim. Mas, e tem o JP, que também no jogo jogado em si é muito bom. E que nenhum deles arrisca vir com o pé. Porque... Nenhum deles, eles fazem a função principal deles, porque querendo ou não... Felipe tem diferencial? Tem, mas a função principal dele é defender. Depois ele faz o outro diferencial. Então, assim, mas eu acho que o time da Loud contratou muito bem com o Drop, fez boas escolhas com o Caroço e com o Mateuzinho, e aí a gente está falando, né? O Caroço ele vai jogar de último homem mesmo, então, no lugar do Iago, correto? Eu acho que essa foi a modificação. Sim. Foi essa a modificação. O Mateuzinho e o Drop vão ser os 2 jogadores que vão jogar mais à frente. Então, aí entra a questão que a gente está falando dos draftados. Porque os draftados que vão compor a parte defensiva e de transição precisam estar bem na partida. Sim. Essas 2 wildcards que tá chegando, que foi uma indicação do nosso amigo Borges. Do Borges, verdade. O Borges que indicou. Borges, forte abraço, irmão. Tem que estar aí com a gente aí, Borges. Tem que aparecer, mano. Quem sabe você não esteja nos bastidores aí, né? Como é que a gente fala? Escondido numa capa invisível, né? Numa capa invisível nos bastidores. Foi uma indicação do próprio Borges, né? Que é amigo do E que pode estar aí, quem sabe trazer o Borges aqui para falar um pouquinho sobre a resenha da Kings com alguns jogadores. Viria, só falar com ele. Então, beleza, vamos ver se o Borges...
Será que ele atende? Vamos ver. E aí vamos ver se tá com moral com o homem. Não Vamos sei. lá. E a gente teve a situação da Loud, então, com essa questão das wildcards novas, né? Que foi o Drop, que foi o Filipinho e manteve o Iago Soares. A gente não viu talvez o Prime, talvez as melhores versões do Iago Soares, mas foi um bom jogador durante a competição, né? Fez uma competição, vamos colocar assim, né? Regular, mas talvez falte um diferencial ainda, tanto nele, mas aí era uma questão geral, né? Eu acho que no time todo. Acho que o próprio Renato Vicente, quando ele falou lá, né? Falta o time, tomar vergonha na cara e tal, acho que talvez seja o time todo então, né? E a gente teve, né, o goleiro reserva da Loud entrando muito bem. Então a gente já sabe que mesmo com a saída do Filipinho, o goleiro reserva consegue, né, dar conta do recado. Mas a defesa em si da Loud, cara, é muito vulnerável, irmão. É uma Rapidinho, defesa... Só um minuto. Fala, meu mano. Oi, abaixamos, por favor. Rapidinho, peraí. Vamos levar abaixar aqui. Rapaziada, ao vivo agora com o Borges, BG, craque de bola. Foi. Não, E craque aí, da irmão, música. como é que você tá? Fala tu, Henrique, que houve? Tô ao vivo aqui no podcast, mano. Queria que você falasse... Tá ao vivo, mano? Tô ao vivo aqui no podcast. Queria que você falasse das novas wildcards da Loud, que muita gente tá achando que não jogam nada. Não é possível esses caras. Que isso? Cara, como é que descobriram que eu critiquei? Não, mano. É porque, fala, Borges, aqui é o Alan, o pai da batida. É o seguinte, é porque nós estamos com o Léo Dias da King League, que é o Henry, entendeu? O homem soltou um furo aqui, mano. Agora tu tá aí na pista, filho. Ah, tá. Mano, papo reto mesmo. Pode confiar no moleque, mano. Tu acha que eu vou queimar meu nome? Jogador tem mais de 50, cara. Pô, só na King League meu lá, mano. Papo reto mesmo. Tem 17, 18. Aí, o homem Tá ligado? tá bem, filho. O homem tá como... Então, Borges... Os 10 do draft. Não. É quantos que eu te falei? 18 não, 14. 5 do draft e o restante é o wildcard, contando com isso aí que entrou agora. 14 jogadores. Então podemos talvez cravar que teremos um time do Borges aí no segundo split da King League? Ah, pode cravar nada, quem me dera. Eu tô na Loud, tô com a Loud. Perfeito, irmão. Muito obrigado aí por ter atendido, valeu? Mas, mano, o menor é brabo, mano. Pelo amor de Deus, mano. Mano, tá doido. São bons demais. Porra, qual é, cara? Tá doido. Ué, mas suave, eu não posso ficar falando muito não, mano. Tem que anunciar primeiro lá, mano. Não, mas só vai sair de noite, fica tranquilo. Só vai sair de noite o podcast. Valeu. Valeu, irmão. irmão. Fica Tamo com junto, Deus. irmão. Bom, rapaziada, como vocês viram aí, o Borges, né, faz esse meio de campo aí. É um cara aqui no Rio de Janeiro que dá muita moral pra rapaziada da comunidade, né? Que, assim, não é uma questão dele descobrir jogadores, mas, assim, ele dá oportunidades a mais também. Tem hora que ele vai descobrir também bons jogadores, né? Ou às vezes vai alavancar jogadores que, né, já vem tendo boas atuações. Então, assim, é um cara que dá, né, essa moral pra rapaziada, beleza? Irmão, E tem um time de futsal, e né, tem, também. inclusive, né, como eu tava nesse sentido, né, falando nesse sentido, é um cara que tem um time de futsal, então costuma, né, dar oportunidade dentro do próprio time, né, dentro da própria casa, entre aspas, né? Cara, pênalti do Coringa, Henry. Golaço do Coringa, irmão. Eu acho ele brabo, mano. Personalidade, hein? Personalidade. Podemos colocar ele num top 3? E posso te falar uma coisa? Ele bateu no mesmo canto que o K9 bateu, que o JP pegou, e o JP não pegou do Verdade, Coringa. hein? Você tinha se ligado nisso? Verdade, não tinha não. E é o seguinte, a gente tem o top 1, que é o Alan. Top 2 seria quem? Seria talvez o Chris. Primeiro ele errou, mas os outros ele foi bem demais. Mano, tá entre... Tirando o K9, a gente não tá falando do K9 porque K9 é jogador, entendeu? Mas tá entre o Cris e o Coringa. Né, o top 3 aí, então, Alan, Cris e Coringa. Eu iria mais de Cris. Por quê? Tu viu o pênalti dele? A gente vai falar sobre isso. Vai falar. Mas, irmão, ele guardou a bola. Sacanagem. Bizarro. Corujinha lá, esquece. Bom, então acho que desse jogo hoje foi muito isso, né? Desimpedidos mais cadenciando o jogo, dando aquela moral ali no time, né? Trazendo um time muito mais com padrão de jogo legal, pelo Fumaça, que a gente já tinha elogiado, a galera na live, no nosso vídeo, ficou dando uma crítica e tal. Mas a gente viu aí a evolução do time do Desimpedidos. Uhum. E o time da Loud, né? Bem abaixo nessa parte
tática, né? Principalmente na parte defensiva. Bom, agora nós estamos indo para o quarto jogo, G3X 7 e Fúria 9. Na minha visão, pela qualidade técnica, superou o Funkball e Real Elite como o melhor jogo até o momento da competição. Então, era a expectativa e, na minha visão, foi a realidade. Irmão, e foi surreal esse jogo, cara. Foi o jogo, né? O jogo, enfim. E foi um jogo que ele teve umas situações bem interessantes. Que, por exemplo, o primeiro X1 foi Tom e Lelete. E o Tom levou a melhor sobre o Lelete, inicialmente, né, no caso. Né? O Tom abriu o placar, né? Ganhou inclusive no corpo ali, deu um drible no Lelete e tal. E o Tom é muito brabo. E depois ali, se eu não me engano, estava no X2 ou no X3, quase fez um gol de cavadinha ali para cima do Vitão, que a gente já vai falar do Vitão, que é um monstro, né? Mas o que o Tom joga, né? O que o Tom tem feito pela G3X é absurdo. Mas você percebe a análise do time da G3X. O time do G3X tentou, se eu não me engano, por baixo, assim, 3 vezes essa bola cavada. Perfeito, isso é verdade. Uma com o Tom, uma com o Keno e uma com... não lembro quem. Mas eu sei que o Keno tentou uma e o Tom foi a primeira. Cara, possivelmente, não tem informação, mas possivelmente isso foi falado durante os treinos, durante a pré-eleição. Olha, o Vitão joga adiantado e é isso, a hora que tiver a oportunidade, tenta. Isso é legal de falar. Inclusive, no jogo anterior que a gente falou muito bem do Barata, a gente não falou sobre o gol dele, cara. Sim. Que foi de cobertura também para cima do Gustavo Rocha, que na minha visão foi uma falha. Eu acho que não precisava estar na ponta da área ali, mas também foi uma qualidade técnica absurda do Barata, né? Então, um golaço também para ele. Cara, aí a gente teve o Lelete, que, né, na minha visão, pro time do G3X foi o grande destaque da partida, apesar da gente ter tido outros nomes também que a gente já vai falar. Mas o Lelete realmente é o grande destaque. Na minha visão, é o melhor jogador da competição, acho que disparado. Foi o que mais teve MVPs em partidas, né? Foi o jogador... Talvez não tenha tido, né, aquela questão no voto geral, uma MVP da rodada, mas é o jogador que mais teve MVPs por partida, né? Então, se for o melhor da partida nas 5 rodadas, se eu não me engano, ele pegou em 4. Sim. 4, acho que foram 4, né? Contando com essa de agora, até a rodada passada, acho que ele tinha 3. Não, essa de agora... Foi a terceira? Essa de agora, se eu não me engano, a Kings League elegeu o Keno. Não, MVP da partida. O Keno foi o MVP da rodada. Não, foi da partida. Foi da partida também? Foi. Então beleza. Mas o Lelete tinha sido MVP, então acho que ele foi em 3. Isso, então em 3. Desculpa, errei aqui. Então em 3. O Keno foi da partida e da rodada. O Dodô entra no X2 junto com o Tom. Mesmo que ele já venha treinando... Você acredita que poderia ter entrado num outro momento? Porque, assim, eu acho que ele não foi tão bem nesse X2, né? Eu não sei se ele tem treinado essa parte literalmente, né? Do X1, X2. Sim, irmão. Ou se ele tem treinado, né, mais com o time já pronto, né? No X7. Eu acho que, assim, confiaram nele, né? Pelo fato de ser um jogador profissional de futebol e tudo mais. Está bem fisicamente, não viu tão abaixo fisicamente. Mas... talvez seja isso, irmão. Eu não colocaria ele no... Eu também não colocaria ele no ele, para mim, ele entraria no Futset normal. Talvez ele no X5, X6, né? Poderia entrar, né? Mas eu acho que no X2 eu acho que foi um pouco precipitado. Eu acho que não ajudou tanto, né? Na minha opinião, no X2 ali tinha que entrar o Tom e o Keno, pô. Perfeito. Essa, para mim, também é a minha escolha, né? Dentro do que a gente tem do time... Eu acho que essa é a escolha. Eu acho que o Keno a gente falou, né? Já tinha falado. No X3 vem com o Rufino, teu amigo. Cara, isso é legal falar. Vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre essa tretinha aí. Vamos falar. Eu não me escondo, não, rapaziada. Não me escondo, não. O que aconteceu semana passada? Eu falei que o Rufino não foi tão bem. Na minha análise, tá? Se você rever o jogo completo, o Rufino não vinha fazendo uma partida excepcional como a gente sabe o que o Rufino faz até os 18 minutos. E depois ele realmente teve uma mudança de partida, tanto que ele fez o gol que só foi feito a partir do minuto 18, né, quando o time estava mais vulnerável, e aí naturalmente os diferentes aparecem, como a gente já vem falando aqui já várias vezes. Né, que é a hora dos diferentes aparecerem, e ele é diferente. Ninguém falou que ele é baixo. Tá? Só que eu acho que a questão mesmo é falar da G3X, né? Acho que não pode, né? Acho que é quase proibido, né? Falar da G3X, né? Problema também. Se quiser comentar, pode comentar à vontade.
E realmente fez uma boa partida. Mas assim, eu acho que do jeito que a galera falou, eu acho que foi até meio complicado, porque mais uma semana ele não ficou na seleção da rodada da King League. Então, será que foi para esse fuzuê todo? Então, assim, ninguém tá falando, galera. É impressionante porque a galera confunde quando a gente fala assim: o jogador, acho que a gente precisa ver um pouco mais desse jogador tal. Tá falando que o cara é ruim. Tu é um bosta de comentarista. Calma, galera, calma, vamos acalmar também os ânimos, né? Ninguém tá chamando nenhum jogador de ruim. A gente já falou 30 vezes aqui durante nosso programa. Inclusive, tem alguns jogadores, erram grotescamente. Nem por isso a gente vem crucificar alguém aqui. Sabe? Tem vários jogadores, inclusive o Wildcard, que tem erros que são capitais pra competição. Exato. E a gente não vem pra cá pra ficar falando do cara. A gente pode apontar um erro, falar, ele não tá entregando, ele errou nessa situação. Mas a gente, em momento algum, vai ficar aqui crucificando o jogador, falando... Enfim. Nem a nossa função, irmão. Nossa função aqui é falar um pouco mais da competição como um todo. Igor Rezende, pra mim, o melhor goleiro que na teoria é influenciador, né? Sim. É o melhor goleiro da internet, vamos colocar assim, né? Do meio da internet. E da liga... Eu acho que ele tá no top 5 tranquilo, fácil, na minha visão. Acho que ele tá no top 5. Talvez num 3. E isso que eu ia falar agora. Eu acho até que num 3. Na minha visão, na sua visão, quais seriam os 3 top 3 dos goleiros? Eu colocaria Ivo, Vitão e Igor Rezende hoje no que vem fazendo na competição. Qual Vitão da Fúria. Vitão da Fúria. Não do desempenho. Vitão da Fúria. Ivo, Vitão da Fúria e Igor Rezende, pra mim, seria o meu top 3. Tô contigo. Então, o top 3 do Henry seria também Ivo, Vitão e Igor Rezende. Acho que, apesar da derrota, né, foi um jogo excepcional. Muitas defesas excelentes, muita tranquilidade. Eu acho que a forma como ele lida com o jogo, experiência, acalma o jogo, tranquilidade, não se apavora, não fica naquela gritaria, vai. Eu acho que isso tem sido um fator muito legal para o Igor. Eu acho que tem mostrado um jogador excepcional, tanto para G3X quanto para a competição, entendeu? Com certeza, irmão. Eu acho que... Mas quem, assim, tu acha que foi um grande destaque para a partida também? Para mim, o cara do jogo foi o Keno. O Keno, para mim, foi o cara do jogo. E, óbvio, não tem como a gente não falar dos caras da Fúria. O que esse quarteto da Fúria joga é brincadeira. Lelete, Lipão, Jefinho e Dedo. Mano, é inacreditável. É absurdo. É inacreditável esse quarteto. Eu acho que um jogador também... Estão chamando de quarteto fantástico. Quarteto fantástico. Lelete, Lipão, Jefinho e Dedo. Eu acho que, pra mim, na competição, é o quarteto mais brabo que tem. É o melhor do que quarteto. Tem jogado. É o melhor quarteto do... A gente já vinha falando, e eu falei desde a primeira resenha da Kings. Pra mim, a G3X é um excelente time também, mas para mim o time mais vistoso da competição para mim é a Fúria. É o time que mais é bonito de se ver jogando. Mas a gente tem que dar o devido valor o G3X também. Por quê? Porque, querendo ou não, por mais que os jogadores que estão vindo sejam brabos, não tenham sentido o jogo, irmão, nada se compara ao Andreas e ao Kelvin. Perder os 2 principais jogadores da liga. Então, assim, você fazia um jogo muito igual. Que eu acho que o jogo contra a Fúria foi um jogo muito igual. Perdeu no detalhe. Qual é o detalhe? Na minha opinião, foi escalonado. Tomou 2 ou 3 gols no escalonado no minuto 18 do dado, né? Na real, no primeiro tempo, eles tomaram o gol no último segundo. Tava 4-3, deu aquela aliviada, foi naquela hora que o Lipão entra correndo, e aí o Lipão toca no Lelete, e o Lelete dá o tapa, se eu não me engano, no segundo 59, ele dá o tapa, e ele dá aquele toquezinho, e o Lipão faz o 5-3. E ali deu uma quebrada no gelo do G3X absurda. Sim. Ali o time deu aquela, tipo... Tu vê que os caras saem bolados do jogo, do campo, né? Mas, enfim, esse do escalonado, cara... Pra mim, errou muito nesse escalonado. Não pode tomar gol. Mas a gente tem um fator predominante também, tá? Que, por mais que esteja em campo, o Lipão não tá 100% não, irmão. Não tá. Não tá. É nítido a forma como ele tá dando uma segurada no jogo. É nítido. O Lipão não entrou no X2, o Lipão não entrou no X3, e ele é o cara do X2. É Lelete e Lipão, que também tem qualidade para entrar no X1, mas no time da Fúria, ele é o X2.
Irmão, a partir do momento que você tem o melhor jogador do mundo não entrando na função que é o que ele vai fazer, tem alguma coisa que não está 100%. Fez 2 golaços? Indiscutível, porque é a qualidade técnica. A gente está falando de físico, né? Da parte física. Dá para ver que ele não está 100%. Teve algumas jogadas que ele estava de mano, que ele preferiu tocar, que ele preferiu voltar, dar uma segurada. E não se espante se a gente vê o Pulguinha voltando no lugar do Lipão em 1 ou 2 jogos que, assim, com todo respeito a todos os times, que não valem nada. Verdade. Porque né, o time da Fúria já tá, né? Primeiro porque o Pulguinha é um bom jogador. Também concordo. Óbvio que o Lipão hoje é o 0-1. Mas tá vivendo o melhor momento da fase da vida dele. Mas o Pulguinha não vai deixar cair tanto. E segundo, que se é um jogo que, na teoria, não vale nada, né? Óbvio que não tem jogo fácil na Kings League, mas se não vale nada, em termos de pontos e tudo mais, eu acho que vale muito a pena você descansar e tratar o Lipão. Eu concordo contigo. E é interessante também uma situação que a gente estava falando aqui agora do Rufino e da G3X como um todo, que aconteceu com a Fúria. Por mais que a Fúria jogue muito bem, a Fúria respeitou muito a G3X até o minuto 18, que foi a hora do dado, como você falou, que foi onde teve o destaque do escalonado. Sim. A Fúria, até os 18 minutos, a G3X estava melhor do que a Fúria. Sim. Tava ditando o ritmo do jogo. Tava mais confiante. Não é questão... E criando mais também. Estar melhor não quer dizer que a Fúria estava ruim. Valeu. Tô sem paciência já pra essa rapaziada aí já. Tô sem paciência já. Não quer dizer que a Fúria estava ruim. A G3X estava mais confiante durante o jogo. Sim. Tanto que até os 18 minutos estava melhor e estava vencendo a partida. Sim. Quando chegou no escalonado, que teve a questão do dado, aí foi aquele tiroteio positivo, né? Sim, aquela coisa de sim. lá e cá, um faz, outro faz. Beleza. Mas até ali a G3X estava bem. O Keno jogando é brincadeira. O que eu acho que o Keno, na minha visão... O Keno é muito craque. Eu acho que a gente tem aí os 2 melhores dos drafts. Eu acho que hoje tem sido Dedo e Keno. Dedo e Keno. Eu acho que são os 2 que estão mais de destaque da competição. Então, eu tinha separado os 5 melhores draftados também. Como é que tá aí no seu caderninho do Léo Dias aí? Os 5 draftados melhores, eu quero saber, pô. Então, irmão, pra mim tava não necessariamente nessa ordem, mas Sim. tava... Os 5, né? Os 5 mas ali que tava estão se destacando. Ivo, Wembley, Dedo, Douglinhas E Keno. e Keno. Pô, posso concordar, hein? Eu acho que tem um bom nome também que eu gosto, mas eu acho que é mais pela situação do Capim, que é o Brinquinho. Eu acho que também faz um jogo muito bom, mas eu acho que o Capim força muito. Nesses 5 aqui, eu queria muito ter colocado o GB. Porém, a gente não pode descartar o artilheiro da competição. Não tem como. Não tem como. Entendeu? Assim, mas assim, são escolhas, né, que são naturalmente definidas numa situação, mas que não eliminam os outros jogadores. Exatamente. Como eu ia falar justamente. Eu ia citar o Brinquinho, o GB, né? A gente tem essas situações, mas, cara, o que o Douglas faz hoje com o time que o Funkball tem é complicado, que a gente já vai falar sobre esse jogo. Vamos lá, voltando aqui. O Fúria pede pênalti do presidente e o Cris bota a bola na gaveta, irmão. Que golaço do Cris. Não, o Ibama já tá lá em Santos. O Ibama já tá lá em Santos. Que ele machucou a coruja, foi brincadeira, irmão. Ampliou a vantagem para 7-3 nesse momento, irmão. Acho que naquele momento ele foi o pior momento da G3X na partida. Eu acho que foi o momento que a G3X estava muito mal mentalmente, né? Eu acho que o Vamp devia estar tipo assim, cara, eu preciso fazer alguma coisa urgente para poder mudar essa história do jogo, porque senão a gente vai tomar taca. E eu acho que foi o pior momento da G3X. E aí foi quando, né, o Keno começou a aparecer cada vez mais, né, e se destacar mais ainda na partida. Fora o Tom, que também faz uma excelente partida também. O Tom é muito regular, eu acho o Tom muito regular, eu acho que isso é o diferencial dele também, né? De bola. Aí o K9 entra para bater o pênalti. Guarda o dele também, que por sinal o Vitão chegou pertinho. Uhum. A galera tá começando a estudar o Kelvin, hein? Tá começando a ficar um pouquinho mais difícil pro Kelvin, pelo menos com os principais goleiros da competição, né? Sim. O que você acha ali? Tu acha que o Kelvin vai voltar ainda nessa parte de grupos? Eu acho que ele volta sábado. Eita. Não tem nenhuma informação. Nenhuma informação. Sem querer, assim. É só uma suposição do Léo Dias.
Foi mal, desculpa, foi mal. Desculpa. Pelo andamento da carruagem, eu acho que ele volta a saber. Uma questão interessante. No minuto 33, a G3X tinha o poder de tirar um jogador por 4 minutos. Ela tira o Jefinho. Justo. E nesse momento, o Lelete faz o gol. E nesse momento ainda, dessa situação sem um jogador, o Lelete faz um gol, se eu não me engano. Mas desculpa, eu também tiraria. Também tiraria o Jefinho. Também tiraria. Pra você ver... Alan, tiraria o Lelete. Mas é uma dúvida, dúvida pertinente, correto? Para você ver o que dá até mais força à nossa tese do Lipão. O G3X conseguiu entender isso também. Isso é verdade, Entendeu? porque viu que o Lipão não estava tão bem na partida fisicamente, É um falando. craque de bola, mas o que o Jefinho tava jogando na segunda-feira é loucura. Então tiraram o jogador mais perigoso, óbvio, não quero falar aqui que o Jefinho é melhor do que o Lipão, mais matador, não. Mas no momento em si da partida estava sendo o jogador mais perigoso. Assim, o Jefinho, ele é um jogador que ele traz muito volume de jogo, né? Uhum. A bola passa o tempo inteiro pelo pé dele no time da Fúria. Se a galera reparar e analisar isso. Você pode, eu acho que eu tinha até anotado aqui, se você parar para analisar, teve uma hora que ficou 7 contra 5. Porque tinha o Jefinho fora e alguém, se eu não me engano, tomou amarelo. Alguém tomou amarelo, ficou 7 contra... Isso aí, 4 de linha 4 e 5. linha Eu anotei gol. isso aqui, isso é verdade. Cara, e nesse momento, alguém tomou amarelo. Foi o Pellegrini? Não foi o Pellegrini, se eu não me engano? Não lembro agora. O Pellegrini fez um pênalti, né? Ele estava indo bem, inclusive, eu ia falar, né, sobre isso também. O Pellegrini fez uma boa partida, porque aí a gente entra na questão do quê? Um draftado... né, que não tem um nome muito falado, contra um dos principais da competição, que a função dele era marcar o tom. Eu ainda achei... Cara, o jogo foi muito físico. Muito pegado, intensidade lá em cima. Então, assim, é o típico jogo que a gente do futsal está acostumado a ver. A gente vê esses jogos Resenha e Sabete, a gente vê esses jogos aí Jardim e... qualquer time brabo aí, Jardim e Bagagem. Sabe? Então a gente estava acostumado com esse jogo. Só que na Kings League em si, eu particularmente não tinha visto um jogo nessa intensidade, nesse teor físico, enfim. Eu acho que na Kings League, na minha visão, foi o melhor jogo, até por uma questão tática e técnica. Sim. Eu acho que no Funkball e Real Elite foi muito uma trocação de desespero. Sim. Foi um excelente jogo, segundo melhor jogo da competição, mas eu acho que esse foi o melhor. No 9-7, irmão, no 9-7, faltando segundos para acabar, sei lá, acho que 1 minuto, o Vitão, que já vinha fazendo uma partida excepcional... que ele pega um porradão assim de cara. Irmão, a defesa que o Vitão faz, faltando segundos para acabar o jogo, é digna de um dos melhores goleiros do Brasil. Com certeza. Porque a gente já vem falando do Vitão desde a nossa primeira resenha da Kings. A diferença é que o Ivo está vivendo um momento muito gratificante. Sim. Mas a gente já vem falando que o Vitão é um dos melhores, se não o melhor goleiro também, junto, né, na Kings League, ó, desde a primeira resenha da Kings. Então não é uma parada... tá falando... Não. Já vem falando. Quem vê o completo vai ver que a gente já fala muito bem do Vitão. Mas o que ele pegou, para mim, acho que nesse jogo foi... Lelete, Vitão e Dedo, acho que foram os grandes destaques da partida. Sim. Né? Então, assim, eu acho que o time, o Vitão, o que o Vitão vem fazendo pelo time do Fúria, tanto não menos importante, que é o jogador com mais, ou dos 3, se eu não me engano, com mais defesas da Kings League completa. Sim. Da Kings League, no caso do Brasil, né? Até a rodada passada, tinha 22 defesas. Era o maior ou um dos maiores. Nessa agora, que ele defendeu também umas 10, 15 bolas também pela Fúria na G3X. Pô, a de cobertura, que era um mérito absurdo do Tom, ele pega na pontinha do dedo, foi sacanagem, pô. Foi brincadeira. Aquela ali foi absurdo. Realmente o cara, é um dos melhores goleiros. Para fechar esse jogo, treta no vestiário da G3X e da Fúria no pós-jogo. Que nosso
fofoqueiro da Kings tem para falar sobre a gente? Não quero nada, cara. Só quero saber de jogo. Mas cara, o que você achou aí? Você acha que foi meio que uma forçação de barra pela G3X? Você acha que realmente aconteceu? Não, acho que realmente aconteceu. Pelos relatos aí, todo mundo fala. Parece que uma pessoa que é da comissão, né, da Fúria, passou lá gritando. O que gritando, tudo bem, gente, acontece. Mas a partir do momento que, bate na porta, na minha opinião, eu acho que aí já é demais, entendeu? Tudo depende também, acho que, do nível, né? Por exemplo, tu chegar ali e bater, valeu, já que, e sair andando, talvez passe batido, né? Não foi assim. Isso que eu ia falar, pô. Assim. Eu ia complementar. Bater na Nesse porta, sentido, passar batido, bater e sair andando. Os caras orando, bater na porta, eu acho que não... Enfim... Não condiz muito, né, com a competição, já ganhou, né? Tá ligado? Eu acho que sim, a gente precisa saber perder e eu acho que a gente precisa saber ganhar também. Verdade, eu acho que poderia ter tido, né? Mas assim, eu acredito que não tenha partido dos jogadores principais da equipe. Não, partiu da comissão, parte de pessoal comissão de staff, diretoria, assim, né? Staff. Beleza. Então aí também fica uma situação, né? Porque às vezes, querendo ou não, como é o Gaulês que fala, né? Às vezes fica parecendo que talvez, por exemplo, né? Porque aí fica vago, né, mano? O pessoal vai achar que foi o Lelete que bateu lá na porta, foi o Lipão que bateu lá na porta. E a gente sabe que não é o feitio dos caras, né, mano? A gente conseguiu ver a live do Apoca também, ele fala certinho que foi. A gente não dá aqui pra querer apontar dedo, né? É só pra saber se realmente aconteceu. Você que chegou até aqui, não esquece. Curte, comenta, né? Compartilha, deixa o like, dá aquela moral pra gente, se inscreve, ativa o sininho, aquela moral toda. E também, né? Vamos deixar aí pra vocês agora o nosso vídeo do patrocinador. O que você achou do copinho aí? Muito bom. A água fica gelada do início ao fim, né, do programa, né? Esquece, né? Então, nosso patrocinador aí, Grupo Viriato, né? Toda aquela parte aí empresarial para você e para sua empresa, para você ficar tinindo aí, tendo mais lucro e também pagando menos impostos. Fechou? Então assiste o vídeo agora para você ver um pouquinho e conhecer mais do Grupo Viriato. Todo empresário quer crescer, mas para isso precisa de estrutura, segurança, estratégia e confiança. Você precisa de um imóvel ideal, de benefícios que valorizem a sua equipe, de uma contabilidade sem falhas, de um jurídico parceiro e de uma gestão tributária inteligente que reduza seus custos. O Grupo Viriato oferece tudo isso em um só lugar. Viriato Contabilidade, J.A. Lopes Advogados Associados, Correia e Lopes Consultoria Tributária, Nova Viriato Corretora de Seguros, Viriato Gestão Imobiliária. Há mais de 40 anos, impulsionamos empresas de todos os segmentos, com soluções completas, integração entre os setores e um atendimento próximo, que entende o seu negócio de verdade. Não importa o tamanho da sua empresa, a gente entrega estrutura, economia e performance para você chegar mais longe. Grupo Viriato, a estrutura que seu negócio precisa e a confiança que você merece. Rapaziada, e agora os nossos outros patrocinadores. A Stop Ball, que é a melhor de material esportivo, que faz os uniformes do canal da Batida, do Pai da Batida, da Resenha do Pai e de todo mundo aqui que eu conheço agora, eu só falo sobre a Stop Ball. A Stop Ball é fera demais. Então, se você quer fechar o seu orçamento aí com os uniformes melhores do mercado, então já vai lá e já chama o pessoal da Stop Ball, fechou? Vai estar aqui agora o Instagram deles, o arroba deles aí para vocês entrarem em contato, fechou? E também a P Almeida, que ó, esquece, tá? Os melhores bonés, camisas, acessórios, tudo que você quiser para você ficar trajadão. Semana que eu vou trazer uma camisetinha aqui bolada para, entendeu? Para botar aqui na mesa para vocês estarem vendo. Fechou? Vou usar. Vai usar? Então fechou. Irmão, última partida da Endeavor 6 Funk Ball 3. A gente semana passada falou muito bem dos wildcards do Funk Ball. Sim. Irmão, será que foi apenas um lapso do Funk Ball ou podemos dizer que o Funk Ball realmente não se encontrou na competição? Irmão, eu não acredito que seja esse o problema. Eu acho que quando estabilizou, quando veio pro jogo normal, jogou bem o Funk Ball, sabe? Eu acho que foi um pouquinho nervoso, né? Eu acho que tá pecando muito no escalonado. Eu acho que o escalonado hoje em si é o maior problema do Funk Ball. E assim, a gente teve também, além do Funk Ball não estar novamente num dia bom,
O time do Dendele é muito organizado, irmão. Sim. Eu achei o time do Dendele com um padrão legal de jogo. A mesma coisa que a gente falou dos impedidos, cadenciando bem, escolhendo um bom momento para jogar. Um destaque muito grande pro Lincoln. Fez uma partida muito coesa Kaká defensivamente. também, Kaká. E do Kaká também individualmente, né? Eu acho que o Kaká tem muita personalidade. Já conheço o Kaká de muito tempo. O Lincoln também, né? Desde a época que eu produzia conteúdo do X1, já uns 3, 4 anos atrás. Por mais que o Lincoln seja um jogador usado defensivamente, ele foi durante 2 ou 3 anos um grande destaque em São Paulo do X1. Sim. Então é um jogador que tem muita experiência nessa parte do X1, X2, ali no famoso escalonado, né? Sim, irmão. É complicado também. Eles fizeram 1-0 quando estava no 3-3 já. Isso aí. Uma jogada absurda. Só que, é o que eu estava falando em live, muitos erros de marcação por parte do Funkball. Muitos erros, né? Eu acho que essa foi uma das piores partidas defensivamente. Defensivamente. Em 3 gols ali, eu tava fazendo isso na live. Eu parava e explicava. O erro tá aqui, o erro tá aqui. Cara, muito erro de marcação, que assim, erro bobo mesmo, erro de posicionamento, sabe? Não prestava atenção na ultrapassagem dos jogadores do Dendele. Teve um gol do Gui, se eu não me engano, que ele chuta de longe demais, faz um golaço. Só que um dos gols do Lincoln também foi o Lincoln entrando sozinho na área. Sim. O gol do Lincoln, o segundo gol dele, se eu não me engano, ele entra sozinho na área, irmão. Não tem ninguém do Funkball para poder atrapalhar ele. Sim. Então, se você vê a quantidade de erros táticos do Funkball foi muito grande. Teve esse que eu tô falando do Gui, que ele pega pra chutar, mano, e tipo, não tem ninguém na frente dele pra pelo menos atrapalhar o chute dele, sabe? Pô, pular na bala, sabe? Tipo, irmão, aí ele foi chutar, aí tinha um aqui, só que o gol tá aqui. Entendeu? Então, assim, não tô falando que ele não acertaria esse chute, mas a probabilidade de acontecer qualquer coisa aumentar. Isso é verdade. A gente teve uma situação também que o Luqueta pediu pênalti do presidente, foi bater, levou o Búfalo, que você postou um vídeo muito engraçado, o Búfalo orando no bastidor. A gente precisa tirar uma foto aqui assim, ó, igual o Búfalo do Dendele. Pai nosso que está no céu. Cara, foi muito bom. Aquela foto... Ô, fotógrafo, tira a foto aí da tropa depois aí, bota a outra câmera lá pra você pegar uma foto da gente. Aí, cara, o que acontece? Mano, o time do Luqueta, muita personalidade, entrou com o Búfalo, foi lá pra fazer o pênalti e acertou o pênalti de biquinho, né? Irmão, qualidade técnica baixa, mas... Desculpa, eu tô com a visão do touro orando na cabeça. Muito bom, né, cara? Muito bom. E nesse momento foi legal que o Dendele foi muito bem taticamente em campo e também bem na questão das escolhas das cartas. Por quê? Sim. O Luqueta tava vencendo o jogo de 2-0 e o Luqueta já, com 6 minutos de jogo já tava 3-0 pro Dendele. E o time do Funkball completamente perdido em campo. É o que eu te falei sobre a definição de proposta. Entendeu? E até aqui a gente estava vendo um Funkball como antes. Perdido, sem padrão, com erros bobos, né? Então, assim, nessa rodada a gente não viu a melhor fase, né? A melhor partida dos wildcards que foram muito bem na outra rodada, sim, né? Sim, jogam muito. Aí a gente teve como wildcard do Funkball, teve o Ibrahim, né? Teve o Maurício, que foi esse novo que chegou. E teve o Davison. O Davison, isso é Davison, sei lá, que já estava na outra rodada, né? Uhum. Então, assim, aí entra a questão do seguinte, mais uma vez, a Douglinhas dependência, né? Pro Douglinhas ter que fazer jogadas individuais, ter que fazer gols. E por mais que esteja talvez não, né? Eu acho que seja o time mais abaixo da competição, mais irregular da competição, o Douglinhas vem se destacando, então é um mérito muito grande pro Douglinhas, né? Porque ele, na minha visão, acho que é o jogador de destaque, mas que tá tendo mais dificuldade com o time como um todo, né? E é o artilheiro da competição, né, mano? Só que assim, a gente não pode também tirar os caras pra nada. Eu acho que o Funkball tem a entregar muita coisa ainda,
Só precisa encaixar e precisa sofrer menos no escalonado. Isso é verdade. Eu acho que dá para melhorar um pouco essa parte tática, né? Como a gente fala, são críticas construtivas, tá, galera? Sempre para lembrar vocês. Não é aqui para acabar com o projeto, ninguém está falando isso. Mas são críticas construtivas, acontece. É um time que está mais abaixo, precisa ter essa reconstrução. Teve um upgrade no jogo passado, né? Por ter feito uma partida bem legal, bem honesta, né? Mas eu acho que é isso. Teve uma tretinha também dos presidentes na live, que o Luqueta, ele falou que o Michel Elias era frouxo porque ele não foi pro pênalti do presidente, né? Pô, mano, mas ainda bem que não foi. Você viu ele batendo no pênalti? Nossa! Ai, caraca, mas o Michel Elias é muito bom também, né, cara? Ele muito engraçado. Ele é muito engraçado. Ele levou de boa, Achei que ele ia ficar bolado, mas ele levou de boa. Ele levou de boa. Ele falou, cara, a melhor opção ali era a galera batendo shootout mesmo. E, na minha opinião, tá certo. Isso é verdade. Acho que se você tá com meio nervoso, o time tá um pouco, né, sofrendo um pouco mais e você puxa essa responsabilidade, você tem que estar muito confiante. Você como presidente, como influenciador, eu não estou confiante, meu time não está bem, eu prefiro dar oportunidade para um jogador de linha, que na realidade ali, ele dando a oportunidade para o Douglas, aumentava ainda mais a confiança do Douglas. Né? Então, acho que isso foi interessante. Aí depois nós tivemos um passe, como eu falei, do gol do Lincoln, o passe do Lucas Hector, que a gente já vem falando do Lucas Hector. O Lucas Hector jogou muito. A gente já vem falando do Lucas Hector. O gol do Lucas Hector foi uma loucura. Verdade, irmão, golaço. O Lucas Hector já é um jogador que vem se destacando. A gente já falou na primeira resenha do Pai, falamos na segunda resenha do Pai e estamos falando aqui de novo. Lucas Hector, excelente jogador, excelente nome do time do Dendele, tá? Então, assim, um jogador que chama a responsabilidade, faz jogadas legais individuais e também joga pro time. Fez uma excelente assistência para o Lincoln, inclusive. Então, assim, mas eu acho que não foi um jogo tão vistoso, né, mano? Eu acho que foi um jogo meio truncado, muitas jogadas, assim, de erros meio bobos, né? Acho que um pouquinho mais pro funkball, mais pros dois lados. Acho que não foi um jogo... Eu acho que talvez o jogo anterior, né, mano, tenha elevado muito o nível, né? Subiu muito o nível o jogo anterior. E aí a gente acaba, querendo ou não, entrando em grau de comparação. Isso é verdade. O jogo que a gente acabou de ver com o jogo que a gente tá vendo. Mas, enfim, eu acho que concordo com você, foram muitos erros bobos, sabe? E aí a pergunta que fica é... Duas perguntas na real, com relação ao Dendele. Um time que veio para ficar mesmo e tem se tornado um time cada vez mais coeso, ou tá contando um pouquinho mais com a sorte, o que você acha? E no caso... Essa pergunta primeiro, Dendele... Veio para ficar, está fazendo um bom campeonato ou está contando talvez com um pouquinho mais de alguns momentos, alguns lapsos de sorte, talvez? Não, acho que não, né? Eu acredito que não tem nada a ver com sorte. Eu acredito que todo ponto que fez mereceu. Todo ponto que não fez, não mereceu. Sabe? No sentido de, às vezes, o time perde, mas fez um jogo melhor. Não. Toda vez que os placares que ele conseguiu foram justos para o que ele jogou. Exato. Toda vez que o Dendele perdeu ponto foi porque não entregou... O outro time foi superior do que eles. E o funkball melhorou devido ao jogo contra o Real Elite? Ou você acredita que ainda está irregular? Eu acredito que ainda está na fase do irregular. Mas que sim, tem potencial para melhorar. Eu acredito que teve uma melhora grotesca. Teve uma melhora significativa, mas é isso. Enfim, não dá pra gente... Kings League não dá pra cravar nada. Não dá pra cravar nada. O funkball pode chegar semana que vem fazer uma partidaça e a gente tá lá no meio dos caras lá e fazendo... a gente vai estar lá. E a gente vai... Vamos ver. Vamos deixar aqui. Léo Jetta King daqui a pouco vai soltar. Calma aí. Mas, irmão, a gente pode ver um funkball completamente diferente, irmão. Exato. E não dá pra gente cravar nada porque... Kings League é isso aí, vai chegar semana que vem, a gente vai começar o programa aqui falando, gente, caiu por terra tudo que a gente falou. E que as nossas análises são por rodada. E de fato vai, cada rodada tem uma surpresa, cada rodada tem uma coisa diferente. Então, assim, eu acho que é isso. Show de bola. Rapaziada, pra gente finalizar o nosso programa hoje é o seguinte, fazer aquele top 3 das wildcards pra gente matar. Perfeito. Então, vamos lá. Henry Freitas. Top 3 das wildcards. Vamos ver se a gente está alinhado. Vamos ver. As 3 que eu trouxe, né? E que eu trouxe também. Eu já anotei as minhas aqui. Você anotou as tuas aí. Então, eu quero saber quais as 3 wildcards da semana de jogadores que estão fora da Kings League ainda. Então, essa semana eu vou de... O Showman Luigi.
Não é possível. Mas tranquilo, vai lá. Eu vou de Luiz de Longo, Raul Rocha, craque do Vasco Futsal. E justamente por isso, por achar que ajudaria no escalonado, ajudaria bastante, ele é um craque. E é de Ian. Bom, vamos lá então. Os meus nomes foram. Vamos lá. Agora o meu. Ian, também acho que seria um excelente jogador, tá? Até por a questão física também, é um jogador que, né, muito volume de jogo. Então, principalmente ali a partir do X4, X5, é um jogador que iria compor muito bem qualquer time. E tem uma experiência no futebol 7 absurda também, campeão mundial, enfim, muito. Luigi, que eu acho que não manda... beleza, tá anotado aqui de brincadeira, mas tranquilo. Luigi é diferente, tá, galera? A gente aqui tenta trazer nomes nos bastidores, cada um traz o seu, de acordo com as pessoas que a gente conhece. Luigi, só teria que ver questão contratual, né? Como a gente já sabe, né? Que se destaca muito no futsal lá fora. Eu acho que tá de férias. Tá de férias? Então, talvez, podemos ver aí o Léo Dias da King soltando as principais aí. E... cara, vou trazer um nome aqui, não tá bem fisicamente, mas pela vinda do Vassoura, eu acho que se a gente visse... Pela vinda do Vassoura, se a gente visse um Daniel Coringa... Eita. Numa fase boa. Imagina Daniel Coringa contra a Vassoura no X1 da Kings League, irmão. Ia ser... absurdo, né? Um show à parte. Então, perfeito. Então, pra gente fechar hoje, nós chegamos a esse top 3, então. Luigi, Ian e Daniel Coringa e... Luigi, Raul Rocha e Ian. Perfeito, então. E agora, para fechar, a última... eu quero que você faça a última apresentação do furo de hoje da Kings League. Qual é o wildcard que vai chegar para compor o Real Elite? Que isso, cara. Eu quero que você fale. Luan Teles, que a gente já estava falando já nos bastidores. Nosso parceiro Luan Teles. Luan Teles, fechado com o Real Elite a partir de hoje. Veremos um novo goleiro no time do Real Elite. É isso? É isso. Irmão, tamo junto. Fechou, obrigado, irmão. pela moral. Curte, comenta, compartilha, manda pra todo mundo mais uma resenha da Kings aqui na Resenha do Pai. Semana que vem, muito mais conteúdo pra vocês, com análise da rodada dupla. Fechou. E convidados especiais. Valeu? Tamo junto, família. É nóis. Fui.